querido. Joga por terra, Senhor, toda incredulidade, toda barreira, todo impedimento. Que o seu nome possa ser glorificado, Senhor, neste lugar. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, Márcio? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Eu já comecei atropelando tudo, né? Já cheguei falando que eu amo essa igreja. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu amo de verdade, né? A missionária, a pastora, o pastor também são pessoas muito queridas. E eu sei que Deus tem uma grande obra para continuar fazendo, né? Ele já começou. Você fala, Deus tem uma grande obra para fazer. Não, ele já está fazendo. Essa obra só continua. Ela só para se eu parar. Ela só para se você parar. Já falei isso aqui, né? Eu gosto de falar isso. Uma obra não para. Ela só para se a gente sentar e parar. A obra mesmo assim continua. Para na nossa vida, né? Mas vai continuar na vida de outros. E o Senhor falou muito forte comigo, e quando eu estava lendo a palavra mais forte ainda, vai vir no nosso coração. Bom, irmãos, não sei se você sabe quem é Caleb, mas Caleb foi um dos escolhidos para espiar a terra. Que terra, pastora? A terra prometida, a promessa de Deus. A promessa, e quando tem promessa na nossa vida, e a promessa de Deus não cai por terra, ainda que digam que não vai acontecer, ainda que digam que a gente não vai chegar até o fim, que o que mais tem é a gente olhando para mim, para você, dizendo, vai parar, vai desistir, vai desanimar. Mas a promessa não é minha, a promessa não é sua, a promessa é do Senhor dos Exércitos. Eu vejo na Bíblia que aquele que persevera, ele alcança a promessa. Aquele que prossegue, aquele que não desiste, aquele que vai até o fim, mesmo nos trancos e barrancos, como a irmã contou aqui testemunho. Se eu fosse contar meu testemunho e você contar o seu, nós temos motivos, às vezes, para achar que podemos parar. Mas o Senhor, quando a gente olha para o problema, mas quando a gente olha para o Senhor, a gente fala, não, eu não posso parar. Porque Ele tem muito mais motivo, mas Ele foi até o fim. Ele foi até o fim na cruz, irmão. A morte de cruz, Jesus foi, ele leu aqui em Filipenses, né? Onde ele fala que o Senhor desceu, irmão, da glória, para ser homem, para descer aqui, para se identificar conosco, para poder ir na cruz, por causa do meu e do seu pecado. Ele não desistiu, ele foi até o fim, ele nos amou primeiro, ele te escolheu. Então, irmão, a gente só tem que agradecer. Então quem é Caleb? Caleb foi um dos que não desistiu, um dos que não parou, um dos que não temeu, um dos que acreditou, um dos que teve fé, um dos que foi corajoso, um dos que teve força, um dos que falou, eis-me aqui, pode contar comigo, mas eu sou da boca. Ele foi lá, irmãos, ele fez o que ele tinha que fazer. Nós não podemos só falar da boca. Como o pastor falou aqui, não adianta a gente pregar aqui dentro é fácil, não é verdade? Eu falei isso 1000 vezes também. Pregar dentro da igreja é fácil. Mas quando a gente vai e testemunha lá fora sem palavras, aí é tremendo. Aleluia. Porque as pessoas olham para nós e falam, ali vai uma mulher de Deus. Aleluia. Ali vai um homem de Deus. Glória a Deus. Ali vai alguém que tinha todos os motivos para desistir, mas está de pé, não sei como é que aguenta. Aí a gente fala, é por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele porque ele me sustenta, ele me fortalece. Glória. E Caleb, irmãos, tinha uma promessa. A promessa era lá atrás. Ele falou que ele tinha 40 anos. Imagine agora, ele tem 85. A promessa era lá atrás, irmão. Às vezes Deus faz uma promessa hoje, a gente quer receber amanhã. Há um tempo de espera. Você já viu para ministrando lá no TV Shalom? No programa que eu tenho lá. E eu falei sobre o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3. Qual primeiro? O tempo de Deus não é o nosso. Deus tem um tempo, irmãos. Deus falou aqui, entre isso aqui, o falar de Deus, a promessa de Deus e o cumprimento, existe o tempo, o processo. E esse tempo é o tempo de Deus, o tempo dele aperfeiçoar, o tempo dele trabalhar na nossa vida, o tempo dele aumentar a nossa fé, o tempo dele mostrar para todo mundo que só ele podia fazer aquilo ali na nossa vida. É o tempo de Deus. Então eu tinha 40, agora eu tenho 85, meu Deus, quanto tempo? Uma vida. Eu tenho 44 anos, só para você ter ideia. O homem já tinha 45 da promessa. Mais tempo do que a de vida. E aí, irmãos, mas ele falou o quê? Eu estou tão forte como no início. Sabe por que ele falou isso? Será que era a força física? Irmão, não é a força da fé. Quando você tem fé como um grão de mostarda, você pode dizer ao monte, passa daqui para lá e ele passa. Isso significa
do seu milagre. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que crê pequeno, não acredita mais que o morto pode ressuscitar. Não acredita mais que o cego pode ver. Não acredita mais que o paralítico pode andar. Não acredita mais que o Senhor pode curar uma enfermidade. A gente tem que ter fé, irmão. E a fé é algo que é contra o que a gente vê. Fé é o fundamento das coisas que a gente não vê, das coisas que a gente espera, das coisas que a gente crê, mas a gente não está vendo. Glória a Deus. Porque se eu vejo, não é fé, é real, é fato. Mas se eu creio, irmão, contra a esperança, eu vejo um milagre de Deus na nossa vida. E é tremendo. E essa semana, irmão, eu fui em 2 velórios. Quarta-feira eu enterrei uma grande amiga minha, enterrei assim, né? Eu estava lá, no velório inteiro. E hoje, né, não sei se todos conhecem, pastor Baltazar, faleceu ontem, né, às 2h30 da tarde. Hoje foi o dia madrugada, até hoje foi o velório e 3h30 ele foi enterrado. E o que eu mais ouvi lá no velório que passou hoje foi muito tremendo, chorei bastante, porque Deus fala, irmão, lugar de velório, né, é, como diz a Bíblia, é melhor do que festa, no sentido de Deus falar conosco. O que eu mais ouvi ali foi o legado do homem de Deus. E eu não quero falar dessa situação, mas foi tão marcante tudo que eu ouvi ali, tudo que aconteceu ali, nas 2 horas que eu passei ali. E esse legado é o legado que Caleb estava carregando, irmãos. Quando as pessoas olhavam para Caleb, elas tinham força. Quando as pessoas olhavam para Caleb com 85 anos, elas tinham ânimo. Quando elas olhavam para Caleb com 85 anos e ainda firme com o Senhor, constante e abundante, sabendo que o trabalho dele não era em vão. As pessoas seguiam, as pessoas desejavam ser daquele jeito, as pessoas desejavam continuar fazendo aquilo que ele começou. Irmão, seu trabalho não é em vão. Às vezes a gente pensa, eu comecei, ninguém observa. Não, eu quero dizer que você tem uma multidão te observando. Aonde você vai? Numa escola, no trabalho, na sua parentela, na sua vizinhança, dentro da igreja, as pessoas estão nos observando. Uns estão observando para julgar, aí você releva, irmão. E outros te observam porque eles querem ser como você. Aí você fala, há uma grande responsabilidade sobre a minha vida. Tem que entender isso, irmão. Há uma grande responsabilidade sobre nós. Porque tem pessoas que estão de pé, porque você está de pé. Sabia? É verdade? Pastor, como assim? Eu sou tão importante assim? Irmão, as pessoas olham para nós, a nossa família, criticam, mas estão observando. Vê você de pé, estão admirando. Ninguém fala, fica calado, mas admira. Então, irmão, você tem uma grande responsabilidade. Não importa o tempo que o Senhor falou na sua vida. Não importa o tempo que está demorando, né? Que a gente fala que está demorando. Mas se Deus falou, a Bíblia me diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vamos voltar para Caleb. Caleb, ele foi um dos 12 que foi enviado à terra prometida, a terra da promessa. Eles saíram da escravidão, passaram pelo deserto, momento difícil, de provação, de trabalhar de Deus. Irmão, o deserto na nossa vida não é para nos matar, não é para a gente ficar ali, é para Deus tratar a nossa fé, principalmente. Quando eu estiver passando por um deserto, eu sei que não é legal, já passei por vários. É difícil, olha o deserto, Jesus amado. Eu falo assim, quando é mesmo que vai sair desse negócio? Porque a gente sabe, por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que tem um fim, irmão. Eu não nasci para morar no deserto, nem você. Então a gente também tem que ter essa cabeça, porque se a gente começa a murmurar, a gente morre lá. Morre lá no deserto. Se murmurar, morre no deserto, mas não tem promessa, viu? Então não é só coisa boa, não, tem coisa difícil também. Então não adianta murmurar. Tem que adorar, irmão. Ele não está fazendo, adore. Não é no meu tempo, adore. Mas tudo é o contrário. Adora. Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Eu não sei qual é o objetivo, mas eu estou aqui. Filho, me ajuda, porque sozinha, Jesus. E aí, irmão, nós vamos passando, vai passando os dias, o deserto vai acabando e a gente sai dele. Entra e sai. A vida no crente é essa, viu? Nós vamos passar por vários desertos na nossa vida. Não adianta eu falar aqui para você que você só vai viver de promessa, que é mentira. Nós vamos passar por desertos e vamos sair de desertos. Vamos passar por desertos e sair por desertos. Os servos de Deus tiveram que entrar em cova de leão
em fornalha, em tantas coisas, irmão. Enfrentar, né? Gigantes. Quem somos nós para não passar por nada? E eu vou te falar, se a gente não passar por nada, a gente fica filho mimado. A gente acha que Deus tem que fazer tudo o que a gente quer, e não é assim. Então tá bom, vamos lá. Caleb, aí Moisés envia lá os 12 homens, não eram 12 tribos? Um de cada tribo para ir lá ver. Ver o que, pastora? A terra, espiar, né? A palavra que eles usam, espiar, analisar. Dar uma olhada na terra. Mas por quê? Eles não tinham confiança na terra? Tinham, irmão. Mas Deus mandou fazer dessa forma. A gente, quando Deus faz a promessa, você não analisa algumas coisas? Eu não analiso, não sei você. E aí, quando eles chegam na terra, eles olham, eles veem o povo, eles veem aquilo que tem de fruto lá. Eles observam tudo. Só que foram 12. 10 homens, a maioria, não creram. A maioria murmurou, a maioria teve medo, a maioria ficou insegura. Sabe por quê? Porque a maioria fala de Deus, mas não crê em Deus. A maioria fala que serve, mas não serve para nada. Na presença de Deus, irmão. Não estou falando nada, que a gente não faz parte dessa maioria, em nome de Jesus. Eu sou minoria. Eu sou daqueles que não vão voltar atrás. Em nome de Jesus. E você também, daqueles que não desistem. Mas a maioria, a manada, a grande maioria das pessoas dentro e fora da igreja, elas murmuram, elas reclamam, elas não creem, mas elas falam, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Mas na hora da prova, por isso que o pastor falou uma coisa interessante, na hora da dificuldade a gente vê realmente quem é quem, né? A gente vê realmente se a gente está crendo em Deus. É muito fácil falar que crê quando tudo vai bem, né? É igual aquele louvor que fala, quando tudo vai bem, é fácil cantar, não é assim? Quando nada falta, é fácil adorar. Não é assim, irmãos? Quando não há dificuldade, é fácil. Mas eu quero ver na hora da dificuldade, da luta, da provação. Tem que continuar adorando. Pastor, mas eu não tenho motivo para adorar. Tem sim, Deus está no controle da sua vida. E Ele falou que você tem uma promessa. Então a visão que tem que ficar na nossa vida é a visão da promessa. Do que Ele prometeu. Não do que você está vivendo hoje. Se eu olhar para o hoje, se você olhar para o hoje, a gente para, a gente desanima. A gente tem que ficar focado no que Deus falou a nosso respeito. Aonde Ele falou que você vai chegar. Em primeiro lugar, nós vamos chegar lá no céu, né? Em nome de Jesus. Mas até chegar no céu, tem muita coisa boa para Deus fazer também aqui na terra para a nossa vida. Então, Josué e Caleb, eles são os únicos, de 12 pessoas, eles são os únicos que creem, confiam, perseveram, não desistem. Tem fé para fazer aquilo que Deus mandou. E é tão interessante, eu marquei aqui na minha Bíblia, para a gente ler, só esse versículo aqui rapidinho, Números 13, eu só vou ler essa parte aqui, ó. Quando eles voltaram de espiar a terra, não precisa abrir não, tá? Números capítulo 13, vai dizer assim, depois de 40 dias, ao fim de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra, no versículo 25. E aí, irmãos, a palavra diz que o povo, no 28, fala o povo. Primeiro eles falaram no 27, verdadeiramente mana leite e mel. E esse aqui é o fruto. O fruto era gigante, irmão. Tinha que ter uma galera para segurar, um monte de gente. Uma turma para segurar os frutos. De tão grande que era. Porém, o povo que habita na terra é poderoso. As cidades são fortes e muito grandes. E ali também tem gigantes. Estou cortando aqui para você. E aí, irmãos, eles começaram a infamar a terra. No versículo 31, os homens falaram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, que Deus que você serve? Ninguém é mais forte que o servo de Deus, não. Sabe por quê? Porque Deus está na frente. A Bíblia diz que Ele que peleja por nós. A Bíblia diz que Ele é o general dos exércitos. A Bíblia diz que quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Então, que Deus esteja
anos, consome os moradores. Um Borra Grande, enfim, começaram gigantes. Nós somos como gafanhotos. Não. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E eles começaram a desanimar as pessoas, desanimar, desprezar, sabe? Falar tudo de ruim. Sabe aquela pessoa que senta do seu lado e começa só a reclamar, irmão? Deus me livre, olha, sério, de verdade, eu sou dessa educação, essas coisas. Eu não tenho paciência com gente que murmura, irmão. A gente, pastor, você nunca murmurou? Sim, de vez em quando a gente clama. Ai, Senhor, que calor é esse? Agora, ai, que frio, eu cheguei aqui hoje, nem que vento é esse? A gente é assim. Mas, irmãos, murmurar, a gente falar uma coisa ou outra é uma observação, né? Mas aquela pessoa murmuradora. Olha, eu conheço um pessoal lá na Bahia, viu? Ainda bem que é lá. Ei, irmão, eu comprava com o irmão. E aí, irmão, tá tudo bem? Ai, hoje eu passei isso aqui. Olha, eu nunca ouvi daquele irmão uma palavra boa. Diante de Deus, irmãos, eu conheço e muitos anos, né? Gente de igreja, assim. Rapaz, eu ficava impressionada. Aí, às vezes, quando eu vi o irmão, eu falava, Jesus me perdoa, mas eu vou, sair assim, né, de fininho. Não tem condições, porque você ficava desanimado junto com o irmão. Irmão, pessoa murmuradora, pessoa que não crê em nada, ela consegue abater sua alma. Se você ficar dando ouvido, eu não dou. Eu falo, irmão, eu creio, viu? Se você não crê, o problema é seu. Mesmo que a gente esteja titubeando, que às vezes a gente fica assim, né? Com alguma dúvida, alguma coisa, que a gente não é perfeito. Falar que você é sempre portão e tem fé toda hora é mentira, irmão. Tem hora que a gente se endurece. Por isso que o Senhor fala, não temas, tenha bom ânimo, se esforça. Senão Deus não precisava falar isso com a gente. E Ele falou isso com grandes homens, com pessoas que tinham fé. Então imagina nós. Mas, irmão, uma coisa é de vez em quando você titubear, né? Ficar assim, esmorecer. Outra coisa é você o tempo todo reclamar do que Deus está fazendo. Há uma diferença grande. Então aí a Bíblia diz que Caleb fez calar o povo e falou, subamos animosamente. O Caleb, lá de Josué que a gente está lendo, ele falou, olha, vamos animosamente. Possuamos a terra por herança, certamente nós vamos prevalecer. Ou seja, uma pessoa positiva, uma pessoa que tinha fé, uma pessoa que não desanimou diante do que ele viu, porque ele viu a mesma coisa que os outros. Irmão, os outros estavam mentindo? Não. Eles realmente viram isso. Só que Caleb, ele viu isso, mas ele se lembrou de quem ele servia. Não é que as pessoas mentem, elas estão falando a verdade. Só que elas colocam a força delas no que elas estão tendo. Na circunstância não mede a gente, irmão. Quem trabalha na nossa vida é um Deus grandão que criou tudo. Inclusive as circunstâncias que às vezes Ele permite também. E aí a palavra diz aqui no versículo 7, a terra pela qual passamos a esperar é terra muito boa. E eu gosto desse versículo em especial, o 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Aleluia! Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá. É isso que tem que dar no nosso coração. Se o Senhor se agradar de nós, então o que a gente tem que fazer? Agradar a Deus. Esquece o homem, irmão. O homem sempre vai ter um motivo para falar de nós. Se você fizer, eu vou falar. Se você não fizer, eu vou falar. Se você sentar, eu vou falar. Se você ficar em pé, eu vou falar. É assim, irmão. Quem vai falar? Todo mundo, até a nossa família. Até a nossa parentela. Eu não sei você, mas minha parentela, a maioria não é crente. Eu fui na minha casa, na minha parentela mesmo, eu me digo. Vó, tio, tia. Eu tenho uns parentes crentes, mas são de outra família, entendeu? Tipo, primos da minha mãe, por exemplo. Mas da minha família eu fui a primeira. Eu fui a semente da minha casa. Então quando eu vou pra lá, igual eu fui agora, desse feriado, é uma luta, meu irmão. Mas Deus me permitiu uma tarde inteira pregando lá para mais de 10 da minha família. E eu fiquei feliz, Deus fez uma grande obra ali. Inclusive um tio meu que estava lá, que Deus está trabalhando, chorou muito, irmão. Recebeu aquela palavra, foi tremendo. Porque Deus é assim, a promessa dele. Então eu não vou pensando assim, ai meu Deus do céu, que tribulação e aqui. Não, eu vou pensando na promessa, todo mundo vai se converter. Tem que ser assim, irmão. Então, se o Senhor se agradar de nós, nos porá na terra que manda leite e mel. Irmão, procure agradar a Deus. Procura fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não que todo mundo faz. Não que todo mundo fala, mas aquilo que Deus determinou para a sua vida. Porque eu entendo que o Senhor nos trata diferencial. Cada um é de um jeito. Por mais que Ele fale, não faça acepção, todos são iguais, mas Ele te chama pelo nome.
Ele te conhece as suas necessidades, a sua limitação, unitário, cada um, entendeu? Ele trabalha em conjunto, mas ele também trabalha individual. Então procure agradar a Deus, porque se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra que Ele prometeu. Se a gente perseverar. E aí ele fala, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Que declaração poderosa. Retirou-se deles o amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então, irmãos, Caleb, ele não ficou olhando, e Josué, foram os dois, né, 2 homens. Ele não ficou olhando a circunstância, por mais que ele também viu que o povo era grande, que tinha muita gente, que eles eram menores. Ele viu tudo isso também, irmão. Ele não estava enganado. Só que ao mesmo tempo que ele olhou a circunstância, ele olhou para o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Não é que você seja enganado. É que você entenda bem a circunstância que você está vivendo, mas se lembre que quem controla isso é Deus. Quem controla a circunstância, irmãos, não é um homem, nem você, nem eu. Quem controla a circunstância da nossa vida é o Senhor. E isso é tremendo. É isso que vai fazer a diferença do que serve e do que não serve. É onde está firmada a sua fé, aonde está a sua confiança. Em quem eu tenho crido. Tem que ser no Senhor. Então eles viram isso. E foi um auê ali naquele dia, lá em Números. Porque 10 pessoas falam uma coisa e 2 falam outra. Você imagina que nós estamos aqui, se a maioria que mais falar uma coisa e um ou outro fala outra. A tendência humana é da gente o quê? E na maioria, irmão. Por isso que falo, né? De democracia, enfim, é a maioria. Só que a gente não serve dessa forma. Muito pelo contrário. Jesus foi só ele na cruz. Não foi, irmão? Os profetas não foram para a cruz. Os reis não foram para a cruz. Quem foi para a cruz foi só Jesus. Mas bastou só Jesus para salvar todos nós. Aleluia. Não precisou uma multidão fazer sacrifício. Um fez sacrifício. E esse sacrifício valeu por todas as pessoas. Está entendendo, irmão? A gente não é manada. A gente é individual. Deus olha para você individualmente. O Senhor conhece os seus problemas. Ele sabe a sua estrutura. Ele se lembra que você é pó e eu também. Ele sabe a nossa limitação. Ele sabe até onde a gente aguenta. Ele sabe como tratar a nossa fé, como tratar a nossa esperança também. Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Então os nossos olhos têm, por isso que fala, leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então quando você tem uma causa difícil, quando você tem uma causa desesperadora, irmão, entrega na mão do Senhor, porque eu vou te falar. Se Ele quiser, Ele faz. Também se Ele não quiser, Ele não faz. Mas está na mão dele. E eu ouvi uma coisa interessante esses dias, ficou tão latente no meu coração que eu vou passar para falar para vocês. Não foi eu que falei, eu ouvi de uma ministração e ardeu no meu coração. Eu quero passar para você entender. O que cabe a nós é orar e pedir. Eu estava vendo uma ministração sobre o leproso. Que o pai pergunta, Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Eu creio, mas se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Então assim, quem cabe a mim é você? Crer. Aí se Ele quiser, Ele vai fazer. Aí, se você crê, irmão, agora só basta Ele querer. E quando você pede direitinho ali, sabe aquele filhinho assim, né? Que às vezes fica ali. Eu tenho 2 filhas, irmão, 2 crianças. Quer dizer, uma mais quase adolescente, já 13 e outra 10. Mas eu falo que é tudo criança, né? Vai ficar velho e vai chamar de criança ainda na nossa cabeça, a mãe, né, e o pai. A gente ainda quer muito desenho. Mas entenda, eles sabem fazer, irmão, a gente fazer as coisas. Incrível! O filho sabe tocar no coração dos pais. O filho sabe como pedir, ele sabe como... Não é manipular essa palavra, mas tipo assim, da maneira de falar, cada filho fala de um jeito, e é o jeito dele, é o jeito que consegue as coisas. Deus, irmãos, é nosso Pai. Nós não vamos aqui. Ele é nosso Pai. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer tudo o que você quiser. Mas pede lá direitinho, o seu jeitinho. Se humilha na presença do Senhor, que é o seu tempo, Ele vos exaltará. Se humilha debaixo da potente mão de Deus. Ele é nosso Pai, nós somos filhos. A
gente pode pedir e dá-se-nos-á. Bater e será aberto. Pede com um jeitinho e ele se compadece de nós. Eu creio, irmão. Eu creio nisso que eu estou falando para você. Ele se compadece. Mas se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus, irmão. E nós vamos continuar adorando. Olha, teve uma coisa, acho que eu já contei isso aqui, né? Devo ter contado, mas vou contar de novo, porque é o meu testemunho de vida maior, né? Eu tenho alguns testemunhos, mas sempre tem uma coisa maior que Deus fez na nossa vida. Eu já contei aqui que eu era estéril, né? Enfim, e que Deus fez abrir a Mari. Mas o que eu quero contar, que eu não me lembro se eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo se eu já contei, é que um certo dia, eu estava num círculo de oração numa igreja, eu não podia ter filho, tá? Eu tinha 8 anos orando e pedindo a Deus para ter filho, eu não podia ter, né? E Deus falou, não vai fazer inseminação, enfim, só para você entender o contexto, que às vezes alguém não ouviu. E vai orando e Deus vai fazer amém. Nós temos 8 anos esperando. E aí, irmãos, teve um dia específico que eu estava no círculo de oração com pouquíssimas irmãs, eu não me lembro exatamente quantas, mas tipo 5, né? Sabe como é círculo de oração, né? Com 5, 6 irmãs, eu não me lembro exatamente quantas tinha. Eu só sei que quando a gente começou o círculo de oração, todo mundo orou e tal. E na minha vez de orar, eu fui orar pelas causas das irmãs. Eu já contei isso aqui? Então tá bom, deixa eu contar direito. Eu fui orar pelas causas das irmãs. Aí uma lá queria casar, a outra queria uma porta de emprego. De verdade, cada uma era uma causa diferente, naquele dia específico. A outra queria voltar com o esposo, uma lá que o homem tinha abandonado ela, enfim, né, irmão? Não era crente, ela se converteu. E cada causa era diferente. O que eu fiz? Aquele dia eu orei por cada, depois, né, todo mundo orou, e na minha vez de orar, eu orei pela causa específica de cada uma daquelas irmãs. Irmão, Senhor, abre a porta para X pessoa, missionária tal, missionária. Olha, traz o marido da irmã, Senhor. E assim, eu fui orando, né, intensamente, chorando, assim, sofrendo a dor das minhas irmãs naquele dia específico, foi muito forte. Senhor, e aí o varão da outra, enfim. Aí eu orei por todos, na minha vez eu falei, Senhor, e de verdade, Deus sabe, gente, nosso coração, né? Naquele dia eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe, eu quero meu filho. Eu quero meu filho, me dá meu filho. Mas se o Senhor não me der, eu vou continuar te adorando do mesmo jeito. Isso orando, sabe? Soluçando, chorando. Irmãos, eu estava grávida e não sabia. 8 anos esperando, eu já estava grávida naquela ocasião ali e eu não sabia. Deus é tremendo. E ele viu a sinceridade do meu coração. Ele sabia que naquela ocasião, se ele não me desse, eu ia continuar, porque esses 8 anos, se ele não me deu, eu estou aqui servindo, eu amo a Deus. Se ele não me der, ele sabe porque ele não vai me dar. Eu tive esse entendimento com aquela promessa. Mas ele havia prometido que ia dar. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E aí eu gerei a Esther, gerei a Ruth, Esther e Ruth, né? É tremendo, irmãos. 2 povos, né? Esther e Ruth. É um profético, esses nomes são proféticos, que louvado seja Deus. E Deus fez da Esther uma alegre mãe de filhas, irmãos. Deus vai fazer na sua vida também. Porque eu não sou a filha querida, só eu não. Você também é filho amado de Deus. E se ele faz uma coisa na vida de um, ele pode, tem poder para fazer na vida do outro, de uma maneira diferente, numa circunstância diferente. Mas ele faz, porque ele é fiel. Mesmo a gente não merecendo. É tremendo. Então Caleb, já estou indo para o fim, viu, irmão? Você sabe que eu demoro, né? Mas eu já vou acabar agora, diante de Deus. E aí Caleb, irmãos, quando ele chega no final, já depois de 45 anos, praticamente, ele falou, né? 40 anos tinha eu quando eu fui enviado. Então, já tinha se passado 45 anos. Do dia que ele foi enviado para a terra, para o dia que ele estava pedindo, assim, requerendo. Irmão, não é pecado você requerer o que Deus falou, não. Às vezes, sabe o que acontece? As pessoas desistem do que Deus falou. Continua orando, irmão. Continua falando com ele. Senhor, a sua promessa. Meu filho orava todo dia, irmão. Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. 8 anos. Demorou, né? Não, ele foi pior. 45 a mais, né? E Deus, uma hora que ele quis, o tempo dele, ele fez. Ah, só um detalhe no meu caso. Eu perdi o primeiro filho. Eu engravidei.
essa oração que eu estava orando, que eu estava grávida, eu perdi esse neném. Em 12 dias que eu descobri. Deus levou, irmão. E sabe o que eu fiz? Fui pregar na igreja, diante de Deus, irmão. Isso faz parte do meu testemunho. Tem um livro escrito sobre isso, então não é mentira, tá? Não pode mentir o servo de Deus, estou no altar de Deus. Porque às vezes a pessoa duvida. As pessoas falam, será que foi assim mesmo? Tá escrito no céu e na terra, não está lá, no livro lá. Está escrito. E depois eu tive a oportunidade de contar esse testemunho, né? Deixar registrado. E aí o que aconteceu? O Senhor me deu o seu tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi assim. E eu fui pregar, irmão, lá na igreja. Logo depois disso, né? Eu fui ministrar na minha igreja. Eu estava acabada, irmão. Acabada. Fundo do poço. Porque a pastora já estava feliz. Que feliz, irmão. Eu estava no fundo do poço. Mas aquele que me chamou, ele não queria que eu parasse. Então, independente da circunstância que você viva, não pare. E eu me lembro da primeira vez que eu preguei, depois que eu perdi o neném, não foi algo imediato, né? Assim, na mesma semana. Na mesma semana foi terrível, irmão. Cheguei na igreja, fui para a igreja, eu não fiquei em casa, tá? Estou te aconselhando, não fique em casa. Em casa você morre. Você tem que estar no meio do povo de Deus. Aonde tem louvor, onde tem palavra, onde tem testemunho. Senão você vai fazer o quê? Parar de olhar para Jesus e ficar naquela circunstância. Você vai ficar olhando, você vai se alimentar daquilo. A gente é cheio do que a gente se alimenta. Então venha, tá com problema, vem para a igreja. E aí eu fui para a igreja, quando eu entrei lá, só chorei, foi terrível nesse sentido de, mas Deus me curou. E me levantou. E aí a primeira vez que eu preguei rapidinho, só para chegar nesse ponto, que foi muito marcante na minha vida, depois que eu perdi esse neném, o primeiro, eu me lembro que foi difícil ministrar aquela palavra. Foi difícil, irmãos. Mas Deus, né, Deus fez uma grande obra naquela noite. Porque sabe o quê? Foi com a alma. Não que não seja com a alma das outras vezes, mas foi no meio da ferida, irmão. Ainda não estava, a promessa não tinha, estava ainda sem promessa. Muito pelo contrário, eu tinha perdido a minha promessa. Mas eu estava pregando da mesma forma. Estava lá cantando do mesmo jeito. Às vezes dava uma crise de choro, mas estava ali. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Mesmo que não aconteça agora, continue adorando, continue estando na casa de Deus. Continue fazendo o que você fazia. O que você fazia? Você cantava? Continua cantando. O que você fazia? Você pregava? Continua pregando. O que você fazia? Evangelizava toda hora? Continue evangelizando. Você era um intercessor na casa de Deus? Continue sendo intercessor. Porque tem que ter constância na nossa vida. Porque Deus, ele não muda. Ele é sempre constante conosco. A gente tem que ser assim. E aí, irmãos, a palavra diz que Caleb, ele requer. Eu tinha 40 anos, agora eu tenho 45. Eu quero requerer as terras. Irmãos, assim como Deus falou, aconteceu. Ele entregou para ele. Josué, que era o líder nessa época já. Já não era Moisés tinha morrido. Mas morre o homem, mas a promessa de Deus não morre. Passam os homens, passa tudo, mas a promessa de Deus não muda. E aí, o que eu quero trazer para você, para encerrar essa palavra, é isso aqui, olha. Eu, porém, perseverei. Os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Mas eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus, que eu pedi para você repetir. Eu perseverei, irmãos. O segredo é perseverar. Por isso que a palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se perseverar um requisito para salvação, imagina para o resto. Não dá para parar no meio do caminho. Ah, ficou difícil, eu parei. Ficou desanimador, eu parei. Não dá para parar no meio do caminho. A gente não tem esse direito. A nossa estrada é só, olhando para o alto, né? Para o Senhor. Glória a Deus. É só Ele, irmão, porque se a gente desviar o olho dele, a gente faz igual a Pedro, começa a afundar. Lembra que Pedro andando sobre as águas? Começou a olhar para o mar, revolto, irmão, ele começou a afundar. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando, vivendo milagre, vivendo sobrenatural. Assim é na nossa vida. Aí ele fala, eis que o Senhor me conservou em vida, vou ler de novo aqui, 45 anos, tem tempo que eu estou esperando, e hoje, e ainda hoje eu estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Ele continuava forte. Talvez não com a mesma força muscular,
Talvez não com a mesma força para andar, porque ele já era, né, 85 anos já é um pouco mais senhor. Tem muitos senhores e senhoras aí que tem muita força, né? Melhor que muito jovem. Mas no contexto geral, não é assim que acontece. Mas quando ele declara, eu estou tão forte, ele estava falando também, irmãos, da fé. E ele fala, olha, tal a minha força é agora, né? Tal é agora, para a guerra, para sair, para entrar. Ele ainda estava disposto a guerrear, irmãos. Guerrear pelas causas do Senhor. Guerrear pelo povo do Senhor. Guerrear pela família dele. E às vezes, por muito pouco, a gente desiste de guerrear. A gente desiste de perseverar. Por muito pouco a gente murmura. Por muito pouco a gente desanima. Por muito pouco, menos que isso, a gente acha que Deus nos abandonou, Deus não está mais conosco. A gente acha que, sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas determinam palavras sobre nós e nós acreditamos nisso. Principalmente quando a gente é novo. Você sabia? Eu tenho estudado muito sobre isso ultimamente. Quando a gente é criança, muitas palavras são lançadas sobre a nossa vida e a nosso favor, né? E essas palavras vão gerando, vão seguindo com a gente. Nós vamos crescendo. Às vezes falam, menino, faz isso direito, você não faz nada certo. E a gente vai ouvindo algumas palavras, e essas palavras elas vão ficando na nossa vida por muitos anos, até Jesus nos libertar, irmão. Então, às vezes, você está fazendo e acha, não vou conseguir, porque quando você era novo, ou quando você era jovem, alguém falou que você não ia chegar até o fim. Alguém falou que o seu trabalho não ia ser bem feito. Alguém falou que você não ia dar certo. E aí você foi crescendo e talvez em outro lugar você ouviu também de novo e aquilo vai intensificando. Mas quando você busca o Senhor, você vai ouvir de Deus, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço. Vai dar queda, você vai andar sobre as águas, você vai passar por isso. Vai chegar do outro lado. O mar vai se abrir. E aí você começa a andar com Deus, orar a Deus. Por isso, irmão, é tão importante buscar o Senhor. Quando se a gente não busca o Senhor, nós vamos dar ouvidos às vozes que vão dizer que você não vai conseguir, não vai dar certo, seu problema não vai ser resolvido. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, buscando, orando, vindo para o culto, ouvindo uma palavra como essa, né, ouvindo as palavras que os seus pastores falam, orando na sua casa, ouvindo um louvor que edifica, você se levanta, você se fortalece. Você fala, eu sei em quem eu tenho crido. E por certo, ele se levantará ao meu favor. O meu Deus se levantará ao meu favor. Que tempo, pastor? O tempo dele ele vai fazer. Então, deixa eu deixar uma coisa sobre a sua vida para a gente orar e encerrar. Para de ouvir as vozes que estão dizendo que não vai dar. Meu Deus, aleluia. Para de ouvir as críticas. Crítica tem em todo lugar, irmão. Não escuta, olha, não dê ouvidos, não para escutar. Quando criticar, você se lembra, o Senhor falou que Ele é comigo, eu sou contigo. Eu sou contigo, eu sou contigo, essa é a palavra. Eu sou contigo, não vai dar certo, eu sou contigo. Eu sou contigo, irmão. Traz à lembrança aquilo que te traz esperança, memória. O que te traz esperança? A palavra que Deus declarou a seu respeito. Eu estou com medo. Não temas, não temas, não temas, não temas. Traz à memória aquilo que vai trazer esperança para a sua vida. Traz à memória a palavra que Deus já lançou, que você lê, que você escuta aqui no culto. Traz à memória, irmãos, que aí você não para, você não desiste. Você persevera, você consegue. Você é forte, você é corajoso. Você é escolhido, você é amado. Você é filho. Deus tem um projeto, Ele não desiste. Não, eu gosto de falar isso. E eu intensifico, porque não é uma palavra motivacional. É a palavra poderosa de Deus, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas das medidas. E ela faz algo tremendo no nosso coração. Às vezes a pessoa fala, você é forte, corajoso. Ah, isso é motivacional. Que nada, irmão. Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. É a palavra de Deus poderosa, que motiva, que fortalece. É motivacional, sim, mas quem falou foi Deus. Quem mandou a gente ser forte foi Ele. Quem mandou a gente ter coragem foi Ele. Quem mandou a gente olhar para Ele foi Ele mesmo. Aleluia! Seja forte e corajoso. Aquilo que Deus falou com você, está de pé, irmão. Está de pé, viu? Aquilo que Deus... Por que, pastor, você está falando? Não, porque Deus falou com você. Glória a Deus. Se Deus falou com você, está de pé, irmão. Ele
ele não volta atrás, está de pé. Eu vim aqui para dizer que está de pé. Tudo que Deus já falou nesse respeito está de pé. Deus maravilhoso, aleluia. Qual que é o tempo dessas coisas? Aí eu não sei, irmão. O tempo é de Deus. Mas está de pé. Ah, mas no meio do caminho aconteceram tantas coisas, está de pé. Nada acontece fora do propósito de Deus. Eu creio que Ele tem propósito em tudo. Às vezes acontece algumas coisas e eu falo, ai Jesus, depois eu lembro, não, isso aí deve ser propósito de Deus. É propósito de Deus, irmão. Posso orar? Vamos ficar de pé, irmão? Vamos ficar de pé. Eu quero que eu não posso nada, de verdade. Eu não tenho falha, problema, igual você. Só que na outra dimensão, cada um tem a sua dimensão. Mas Deus pode. E eu creio que Ele está aqui nessa noite. Então, como você vai orar aí no seu lugar? Você vai orar, irmão, diante daquilo que você ouviu. Você vai orar diante daquilo que Deus falou com você um dia. O que Deus falou com você? Você vai trazer a memória agora, na sua oração aí. Pai, o Senhor um dia me prometeu isso. O Senhor um dia falou assim na minha vida. O Senhor um dia determinou isso sobre a minha família. O Senhor um dia determinou isso sobre a minha casa. O Senhor um dia determinou isso sobre a minha vida financeira. O Senhor um dia determinou isso sobre o meu ministério. O Senhor um dia determinou, vai trazer na memória o que Deus falou. Nada inventado, irmãos. O que Deus falou. E se Ele não falou nada, traz os seus sonhos agora. Traz aquilo que você tem como projeto. Coloca diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos. Coloca diante de Deus aquilo que você tem como expectativa para lá na frente. Porque se for da vontade dele, Ele pode falar algo com você hoje. Ele pode fazer uma promessa nova hoje. Porque Deus é Deus de promessa, de aliança, de pacto. Ele é Deus fiel. Oh, aleluia, Jesus! Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Nós agradecemos pelo seu sacrifício. Nós agradecemos pela tua escolha, porque nós somos filhos, filhos amados, filhos escolhidos, Pai. Nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor determinou sobre essas vidas. Oh, Pai amado, querido, nós colocamos diante de ti nosso coração, Pai. O Senhor conhece a nossa estrutura. Lembra que a gente é pó. Lembra que nós precisamos de ti, Senhor. Lembra que sem ti nós nada podemos fazer, Pai. Lembra, meu Senhor, que às vezes nós tememos, às vezes nós ficamos inseguros, Pai. Oh Deus, nós colocamos diante de ti, Pai, as vozes que nós temos ouvido, Senhor. Nós colocamos diante de ti a nossa preocupação, meu Pai. Nós colocamos diante do teu altar, Senhor. O altar é para isso, meu Deus. O altar é para a gente lançar sobre o Senhor, Pai, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo. Pai, nós lançamos sobre o Senhor nesta noite. Meu Pai, ninguém pode fazer se o Senhor não fizer, Pai. Mas também quando o Senhor fizer, ninguém pode impedir. Oh, glória! Trabalha, Jesus, nessas famílias, nessas pessoas, nas nossas vidas. O Senhor cumpre as suas promessas. Tudo aquilo que o Senhor falou, nós cremos. Nós tomamos posse, meu Pai, daquilo que o Senhor já falou a nosso respeito, meu Pai. Oh, Deus, nós tomamos posse, toma posse nessa noite, daquilo que o Senhor já falou a nosso respeito. E nós sabemos, meu Senhor, que vai se cumprir, Senhor, agora. Nós agradecemos, Pai, pelo cumprimento dessa promessa. Meu Deus, a gente não está vendo, mas nós já agradecemos, aleluia. Nós já agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer, meu Pai. Abençoa cada vida, meu Senhor. Fortalece o nosso coração. Levanta os que estão desanimados. Continua fazendo a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, tá, Senhor. Toma aí aqueles que estão apresentando sonhos e projetos, meu Pai. Meu Deus amado, faz conforme te apraz, Senhor da glória. Testifica aquilo que é a tua vontade nesse coração, Pai. Visita os familiares aqui apresentados e representados. Pai, aqueles que estão em casa não vieram. Visita com a sua cura. Visita com o seu milagre. Visita com a tua libertação. Visita com a sua restauração. Visita com a paz que excede todo entendimento. Visita com a tua misericórdia. Visita com o teu amor, com a tua bondade, meu Senhor, que nos cerca a cada dia. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos cada vida nas suas mãos, a nossa vida nas suas mãos. Faz o teu querer, Senhor, o teu querer. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Se você crê, diz amém. Fala, Senhor, eu ainda creio. Aquilo que o Senhor falou comigo.
prometeu é fiel para cumprir. Eu tomo posse da minha promessa. Porque o Senhor determinou sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha saúde, sobre o meu ministério, sobre a minha parentela. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Desce eu agradeço a oportunidade das palmas do meu Senhor. Graças a Deus. Palavra do trono de Deus para os nossos corações. Toma posse, igreja. Toma posse das promessas do Senhor. Não é muitas vezes do que a gente quer, mas se Deus prometeu, toma posse em nome de Jesus. Domingo agora é culto com as irmãs. Bom, as irmãs são mais fervorosas, né? Conto com a presença de todos, né? Alguns que não vieram hoje, alguns trabalhando, outros eu não sei. Mas acredito que domingo vai estar todo mundo aqui. E os varões venham para nós prestigiarmos o trabalho das irmãs. Amém? Deus abençoe a todos. Deus bendiga. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as ricas consolações do seu Santo Espírito seja com a amada igreja, todos clamando na sua voz. Amém. Glória a Deus.